E hoje a live é de tarde. Que beleza, gente! Uma live que a gente pensou com muito carinho. Já estava pensando nela há algum tempo, com uma convidada super especial, nossa queridona Rochelle. Vai chegando o pessoal amado, a Lelinda, Mari, Ângela, Nossa Senhora, quanta gente querida. Keilinha, Marcela, Fabi. Olá, que beleza! Nossa convidada chegando. E assim, é um movimento de uma conversa muito interessante e, e que tem, as pessoas têm sobre isso, é a inspiração da Base Nacional Comum Curricular de Educação Infantil. E a gente está se preparando e organizando. E chegou a convidada, E aí? minha, Tudo minha jóia? queridona, minha queridona. Obrigada. Obrigada por ter aceitado o convite. Que É, amar. a nossa história é antiquíssima, a gente é muito mais do que colegas, a gente é amiga, né? A Rochelle, antes de conhecer a Rochelle, conheci o marido dela, foi meu colega de trabalho. Depois fomos formadoras juntos quando a Grazi nos convidava, né, Rô, para compor formação de professores já há muitos anos atrás. E hoje, assim, maior alegria de ter ela como nossa prof do Reinventar, quando ela tem um tempinho, né? Porque eu, mulherzinha cheinha de compromisso, essa. Mas é uma pessoa que eu quero muito bem, ela sabe disso. Eu além de ter, assim, muita alegria de ser amiga dela, eu tenho muito, assim, o que ela sabe sobre corpo, sobre muitos conhecimentos que essa mulher tem, assim, muita alegria de te ter próximo, assim. E além de tudo é mãe, né, de uma duplinha maravilhosa, né, Rô? Então eu vou te deixar que tu te apresente, assim, porque vai ter só afeto na minha apresentação e gratidão pelo teu aceite. Te apresenta aí pra galera. Tudo bem, gente? Boa tarde, né? Nessa tarde linda de sol, né? E acho que esses afetos todos da Simone, ela sabe que é recíproco, né, Simone? E pelo que eu tô vendo, quem tá também, muitos desses foram meus alunos, são meus colegas de Ah, escola, né? Estão com a gente, né? Com a Reinventar, que é um espaço, eu digo e recomendo sempre, é fantástico para a formação de professores, né? Pelas discussões, o que traz. Então, eu vim para a gente poder pensar algumas coisas, né, Simone? Eu digo junto, né? A gente claro. esse entrelaçamento, assim, porque a gente vem pensando, né, Simone, já há algum tempo, desde 2018, quando eu voltei da Itália, a gente conversa, troca, faz cursos. Então, primeiramente, eu vou me apresentar um pouquinho, se alguém ainda não me conhece, que está aí hoje, né? Mas eu me chamo, então, como a Simone disse, Rochelle, eu sou prof, então só há 26 anos já, né? Já estou com uma carreira longa, vamos dizer assim, né? Eu gosto sempre de situar de que lugar que eu falo que é dessa docência, né? Dessa docência de criança. Então, eu sou prof de criança, olha, desde que eu me constituí enquanto professora, né? Nesses 26 anos. Claro que, como a Simone coloca, né? Eu acho que fiz diferentes percursos, né? Fiz meus primeiros percursos com o corpo, né? Eu sou prof da corporidade, na infância, da educação física, né? E depois, claro, a gente vai agregando esse espaço coisas diferentes na nossa vida, que aí eu fui para a pedagogia, né? Metodologias de ensino, fazer. E eu acho que tem alguns lugares que são importantes a gente colocar do porquê chegar nessas pedagogias italianas, né? Então, nessas inquietações todas de docência, de cursos, de trocas, eu fui para o período de doutoramento, né? E eu acho que nesse período foi quando veio um grande divisor de águas, né? Assumir essa educação infantil que eu gosto tanto, eu já venho com ela há 12 anos especificamente também, mas acho que se colocar no lugar como o de vocês que estão nos ouvindo hoje, né? A gente tem sempre inquietações, quer conhecer lugares, quer fazer. Eu acho que nesse período de doutoramento aconteceu tudo isso, né? Essas inquietações todas, até porque a legislação também vinha mostrando, né?
alguns apontamentos diante da BNCC diferentes, e aí essa questão toda da gente mudar um pouco, rechear o nosso currículo, né? Vamos dizer assim, um pouquinho mais. Então, a ideia é mostrar para vocês desse percurso de ser professora mesmo, assim, do que a gente, né, Simone, vem construindo, vem pensando, vem debatendo, porque nada é, vamos dizer assim, muitas vezes somente sólido, né? A gente vai absorvendo outras coisas, né, vendo outros olhares de uma forma diferente. Então, esse período com a educação, para mim, ela é muito marcante, ela é muito latente, né? Até por estar nesses lugares. Então, esses lugares me deram o espaço de ser professora universitária já. Estou chegando nos 15 anos já de prof universitária também, entre pedagogia, educação física. Ser coordenadora de educação infantil, acho que deve ter aí meus colegas do São José também, né, que fazem parte junto com a gente, de outros lugares que também estiveram lá, mas então que fazem esse currículo ficar, eu digo assim, sempre mais discutido, melhor amplificado, né? Então, eu acho que a ideia, né, Simone, a gente pode começar então conversando um pouquinho, né, sobre essa trajetória de educação, vamos dizer assim, né, nessa pedagogia italiana. O que tu acha? Eu acho ótimo, porque uma das coisas, Rochelle, que tu fala, assim, que me encanta, né? Primeiro porque eu entendo total que quando se é professor, se é um eterno pesquisador, né? E que quando a gente mais estuda, mais a gente quer saber. E que as inquietações das pessoas que estão vindo conversar conosco são inquietações nossas também. E que a gente não vai ter um fundo disso, a gente vai querer sempre mais, e é isso que nos mobiliza, né, Rochelle? Que a gente pode cada vez mais ir para frente e trazer pensamentos e movimentos, e o que é mais legal, a gente não tem resposta fechada, a gente tem muita provocação para as pessoas pensarem, né? Vindas de diversos espaços, vindo de diversas funções e vindo de diversas pesquisas, né? Admiro demais esse percurso, né? E eu me coloco muito no lugar de aprendente. Eu acho que quando o professor ele é um pesquisador e ele se entende como um aprendente, não há fim, não há fim para o desejo de ensinar e de aprender, porque é uma relação intrínseca, né? Então eu vou começar te cutucando mesmo aí para te contar essa tua trajetória, dessa tua viagem na Itália sabe, as peculiaridades, assim, das regiões, porque a Itália não é assim, a pedagogia italiana é tudo igual, né? Isso é muito legal da gente saber. Então conta aí pra gente, coisa boa. Antes até de colocar, eu acho que é importante, né, Simone, esse lugar de pesquisador. Eu acho que eu fui entender isso em 2011, né? Porque eu entendia ser professor pesquisador, né? Como também aquela pesquisa acadêmica. E eu acho que até a gente encontrar esse sentido que tu nos está colocando, eu acho que a Reinventar nos coloca muito isso, desse lugar da pesquisa em outro, né? De ser uma relação intrínseca. Porque parece fácil da gente entender o que é ser esse professor pesquisador, mas é algo muito complexo, eu digo muito significativo para a gente enquanto docência. E esse olhar de pesquisador, eu acho que quando ele está constituído nessa docência da prática pedagógica, né, eu digo porque esse chão da escola, eu fiquei direto nesses 18 anos com as crianças e se colocando nesse lugar da pesquisa, e por isso eu acho que fazer a formação continuada, né? Cursos, chegar ao doutoramento, agora o pós-doc, então a gente vai chegando, né? Que esses movimentos diferentes, mas com uma peculiaridade. Eu acho que a gente também poder contribuir socialmente. Eu acho que a pesquisa ela tem que ter esse olhar, não é a gente só fazer por fazer, mas é um fazer que vai dar um sentido social àquilo. Acho que isso é muito importante da gente entender. E eu acho que eu venho trazer isso um pouco, que é da Itália também, que eu acho que a gente, né, foi aprender lá também. E eu acho que eu tenho esse encantamento que eu acredito que muitos de quem trabalha, muitos professores que estão atuando com a educação infantil tenham, que é de ir para a Itália, né? Então, eu acho que em meados de um doutorado, eu também queria fazer esse percurso, né, diferente, o que a gente vê lá, porque a BNCC estava vindo com uma gamada de muitas coisas diferentes. E aí, como a Simone disse, né? Vocês imaginam ter filhos gêmeos, pequeninhos, de 2 anos, um doutorado pela frente, pegar a mochila e realmente ir embora, largar tudo por um período e ir um período para lá. Realmente conhecer essas coisas, né?
Então, eu acho que essa inquietação de pesquisa não ela é acadêmica só, ela é pessoal, ela nos engrandece. E fui como acho que todos vocês, que nem eu disse, assim, tentando entender o que eu ia encontrar lá, né? Então, como a Simone coloca também, acho que reforçar para vocês, eu também, antes de tinha essa ideia, não, a Itália tem uma pedagogia muito diferenciada e acreditava muito que era em toda ela, e não é. Ela é muito diferente, né? Nas suas regiões, ela não tem uma política própria nacional para todas no sistema igualitário, então ela se divide muito por regiões. E eu exclusivamente, então, optei pela região da Toscana, né? E por que da região da Toscana, que é uma região que não é de Reggio Emílio, né? Como a gente conhece, que é a fama, né? Que, vamos dizer assim, que nos trazem para o Brasil, né? Nos importam de lá as concepções, essa abordagem toda. E aí eu fui para a região da Toscana com toda essa expectativa de aprender sobre Reggio, o que Lores nos trazia. Eu acho que nos traz grandiosas, coisas muito valiosas quanto à educação de crianças pequenas, né? Não é por nada que desde 91 Reggio é conhecida mundialmente, né, sobre as questões das ideias dessa abordagem para trazer para a gente, mas eu fiquei na Toscana por uma questão de universidade, então eu estudei na Universidade de Firenze, que é uma grande universidade, a mais antiga da Itália, né, com a professora Clara Silva, que é uma grande pesquisadora na área da infância e das culturas, e eu queria muito conhecer a Analia Galardini, né, que ela não é tão conhecida no Brasil, mas já veio para cá, já fez estudos, mas ela é conhecida mundialmente, né? E é da época do Lores também, e que fez um trabalho fantástico lá, e eu queria que ela fosse minha orientadora. Então, essa foi a ideia de chegar à Itália. E lá chegando, então, nesse sentido, a gente poder atuar isso com uma forma diferente da gente poder atuar com a escola. E acho que isso eu encontrei chegando lá, que era a minha ideia era estudar sobre projetos, né? Eu queria entender como é que se faz projeto na escola. Porque todas as escolas que eu passei, né, atuam com projetos. E projetos no Brasil é uma coisa muito forte ainda. Mesmo que a gente fale em contexto investigativo, em abordagem de situações de problemas, os projetos estão todos aí. Então, a ideia foi para lá realmente conhecer essa região pelo trabalho forte que eles tinham com a questão bem voltada para projetos. Então, foi muito bacana, né? Aprendi logo como fazem, e aí também ver isso que é muito diferente de um lugar para o outro. Né? A Itália tem essas regiões muito demarcadas com o seu trabalho pedagógico, né? E aí eu fui tirando um pouco desses ideais de Lores, né? De Reggio Emílio, mas também fui conhecer lá, fui ver um lugar, eu diria assim, encantador. Eu acho que todos nós deveríamos passar por conhecer esse espaço também, mas que foi ficando distante em virtude de estar com a Analia, né? Porque a Analia tem uma autonomia também muito grande, é autora de muitos livros, de uma formação de professores muito forte na região da Toscana, e nesse sentido ela foi também me mostrando, né, outros pontos de vista que eu acho que é importante nas pedagogias italianas, né? E o que a gente poderia dizer assim, por que elas nos inspiram, né? Por que isso nos traz, como acho que o primeiro lugar, eu diria, o atendimento das crianças, a forma como eles atendem, né? Esse pensar sobre as crianças como um sujeito que tem potencial, que tem possibilidades, que a gente aqui fala muito também, que é a criança protagonista, né? Que é esse olhar para o protagonismo, né? E a gente entender isso estando lá nas escolas. Então, eu tive a oportunidade de estar em 12 escolas da região, e aí, na região de Lucca, Empoli, Pistoia, porque eu fiquei em Pistoia, na verdade, né? E depois essa região toda, São Miniato, com Aldo Fortunati, fazendo formações, entendendo como é que esse sistema se constitui. E isso foi muito bacana, que eu voltei de lá não com um olhar só, né? Que eu acho que isso a pesquisa também nos dá. Não, eu fui com foco também de pesquisadora no doutorado para um olhar, e esse olhar ele é muito amplificado, né? Ele é muito empoderado em diferentes formas de pensar projetos, né? E eu também tinha muito claro na cabeça, a gente vai pensar projetos como somente fazer pesquisa, e não é assim,
né? Não é Uhum. desta forma. Os projetos, eles podem ser ensinados de muitas outras formas. Mas, voltando um pouquinho assim, a questão dessa inspiração, eu acho que, primeiro, antes de falar do projeto em si, que é um grande potencial da região da Toscana, é falar um pouquinho sobre essa criança, né? Esse Uhum. atendimento dos serviços educativos, esse sentido que eles dão a esse protagonismo. Eu acho que isso é uma questão que deve ser compreendida pelos professores, mas também vinculada às práticas pedagógicas, né? Porque é uma palavra, eu brinco sempre, né? Protagonismo agora para os alunos, ela é famosa que nem o lúdico foi, né? Mas como é que isso se evidencia num processo de Uhum. ensino-aprendizagem, né? Eu acho que ali é a gente poder mostrar a criança como um agente, né? Eu digo sempre assim, as crianças serem agentes do seu próprio desenvolvimento, para a gente poder para ela poder também influenciar esse coletivo que a Itália trabalha muito bem também nos seus grupos com crianças, né? Então é um conceito que eu diria assim, ó, que ele nos incomoda muitas vezes por ter esses diferentes pontos de vista que a gente trabalha, nos desestabiliza. Porque as crianças de hoje, gente, elas são muito diferentes também. Elas são ativas, elas são criativas, elas são cheias de energia, coisa que um tempo atrás a gente também não tinha. Nós tínhamos crianças mais calmas, mais tranquilas. Então, também como a gente pensar uma criança protagonista que seja sujeito da sua história, né? Que aprende, que produz cultura, e a gente vê ela como algo com os cinco sentidos do seu corpo, né? Que ela seja uma criança na potência do fazer, que ela tenha o corpo dela como o primeiro objeto de exploração do mundo. Eu diria assim que isso, quando a gente começa a entender um pouco do processo educativo, eu acho que é o grande diferencial que a Itália nos traz, né? Poder perceber essa criança de outras formas, por outros olhares, fazer com que ela viva intensamente o eu, né? O eu, a minha identidade, a minha cultura. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né, pessoal, assim, que eu acho que é importante da gente entender. Porque para nós, muitas vezes, no Brasil, e não é um olhar colonizado agora, mas é um pouco comparativo. O nosso olhar de criança ainda, embora ele está mais contemporâneo, ele é muito voltado ainda para o olhar que o professor tem. Né? O como o professor vai redigir isso, vai fazer isso, vai É. propor isso na sua prática pedagógica. E é um pouco diferente quando a gente fala em protagonismo. Né? Acho que esse ponto é muito importante da gente fazer esse comparativo com o Brasil. Né? O Brasil, acho que ele vem tentando, acho que já temos muitas escolas inspiradoras que vêm potencializando, né, esse trabalho de protagonismo, mas a gente vai ter que, vamos dizer assim, fortalecer muito isso, né? E esse fortalecer é por uma escuta atenta do professor, é por perceber essas diferentes linguagens expressivas que as crianças tanto têm nessa faixa etária, o trabalho com as famílias, porque a Itália também ela tem essa tríade, né, muito importante, assim, Uhum. que é esta criança, o adulto e a família. Isso é uma potência e que eles conseguem muito bem colocar isso num patamar muito alto de atendimento de criança na primeira infância, né? E principalmente de 0 a 3, vamos dizer assim. Né? Então, eu acho que isso é um dos grandes enfoques que a gente pode começar a dialogar, né? Eu acho, nossa, assim, eu sou muito fã disso. Eu entendo que quando há a percepção, né, é, quando há a percepção de que a gente pode olhar essa criança de um outro jeito, e tu vê, né, a gente está falando de diretrizes curriculares nacionais 2010, 2009, 2010, da educação infantil, e lá se falava nessa concepção dessa criança produtora de cultura, dessa criança sujeito, dessa criança que é outra criança que nós somos. Ainda, mesmo que já tenha se passado 10 anos, a gente ainda olha como uma criança que está esperando que o professor diga o que ela tem que fazer. E quando ela não faz o que o professor diz o que ela tem que fazer, a gente fica bravo, como as crianças andam desobedientes, né? Alguma coisa tem que ser feita. Eu acho que a gente tem que colocar mais disciplina na escola. E não é, a questão não é disciplinar, a questão é de olhar. Deixa eu só te falar, estão solicitando o nome completo da Ana Lia. É Ana Lia Galardini. Isso, Galatini. Ana Lia, Ana, Galardini. 2 N's, tá? Ana com dois N's. N's. Então, eu concordo contigo.
que o princípio de tudo não é um princípio pedagógico importado, mas é uma concepção de mudança de olhar e de quebra de paradigma dessa relação criança-professor, professor-família. Porque ainda quando tem essas escolas infantis, que os professores não conversam com os pais, que a família não passa da porta da entrada, não se estabelece essa relação. E nossa, eu gosto demais disso, eu acho que é muito importante, né? E é mudar a concepção do que a gente entende por criança, mas é também mudar a concepção do que a gente entende por o que é uma escola de educação infantil ou que são turmas de educação infantil em uma escola regular, né? O que é essa educação infantil que deixa de ser uma preparatória para o ensino fundamental para ser uma educação infantil por ser, já ser nela, né? Então, queria te provocar para a gente falar sobre, além desse olhar, mais as outras quebras de paradigmas que tu acha que contribuem essas pedagogias, né? Eu acho que nesse ponto, né, eu acho que não existe uma coisa muito da nossa cultura, né, da nossa mudança, querer modificar esse papel da escola. Eu acho que a Itália nos traz isso como algo que é cumprido, né? Eles têm uma coisa chamada Carta de Serviços Educativos que todo mundo cumpre aqui. Né? A escola tem uma certa formatação, embora ela tenha sua autonomia, mas ela tem uma formatação, ela tem profissionais muito zelosos que fazem, né? A questão da formação dos professores também é outro ponto muito potente de lá. Né? Que é seguido o que é orientado pelo coordenador. Então, existe toda uma outra cultura também, que eu sempre digo assim, eu escrevi isso inclusive na minha tese, assim, não tem como a gente comparar, né? Tem como a gente se inspirar. Eu acho que a gente se inspirar, fazer tentativas de poder fazer. Por quê? Porque esse é o primeiro ponto. A Itália, o que eles dizem, do que eles afirmam, eles fazem. Né? Eles produzem isso. E nós não, nós temos um mercado muito capitalista, eu diria. Né? De manter escolinha, de manter escola, a questão muito voltada a padrões da nossa região, da nossa cultura. Lá também eles têm esse padrão, mas é diferente esse olhar de educação. Então, não dá para a gente fazer, por exemplo, esses apontamentos para que fique igual, porque muita gente quer, às vezes, pegar e transportar a Itália para dentro da sua escola, e isso não existe. Na minha visão, nenhuma possibilidade, né? Mas a gente pegar alguns princípios, eu diria assim, Simone, e os colegas que estão aí, para a gente poder ter como princípios orientadores para a gente poder trabalhar na escola. E aí eu gostaria de falar um pouquinho o que realmente eu estudei, né? Que é a minha tese, o que está escrito também na minha tese de doutorado, que é sobre os artefatos pedagógicos. Então, nessa caminhada dos projetos, a gente vai ver essas diferentes formas de trabalhar, mas o que entra, né, num projeto quando é trabalhado na pedagogia italiana, né? Então, acho que são elementos que não dá para a gente passar em branco, porque é como diz a Rinaldi, né? A gente tem que ter a sensibilidade de saber ouvir as senhas, as minhas linguagens, os códigos das crianças e da onde a gente se expressa. Então, ali eu trago nessa questão dos artefatos, que eu acho que é um coletivo de coisas diferentes para essa pedagogia, né? Que seria a coordenação pedagógica. Eu acho que ela tem um papel fundamental, que também se diferencia muito do Brasil, né? Para a gente ter uma ideia, lá existe um coordenador por região, né? Vocês imaginam uma escola funcionando sem coordenador, sem diretor, sem todo mundo. Então, isso já é um princípio que me impactou e que impacta mesmo por trabalho pedagógico ser com essa qualidade, né? A questão dos educadores, que eu acho que é uma questão que os educadores têm também próximas daqui, né? A gente tem uma qualificação, mas lá é obrigatório, né? No seu contrato de trabalho, eu acho que é um dos pontos também muito fortes essa formação continuada. Ele tem que buscar, ele tem que tentar trazer isso, mas não é só o fazer por fazer, é o fazer com sentido, que eles venham a ter a prática pedagógica com as crianças, né? A questão da cultura dos espaços, né? A cultura dos espaços que é, eu diria assim, fenomenal, dos tempos, das relações. Ali são pontos que nos ecoam para uma mudança muito grande também com os princípios pedagógicos. E sem dizer a questão da documentação pedagógica, né? Que eu acho que então são elementos que para essa pedagogia eles elencam todo um sistema. Então é desde o pensar
de como constituir na arquitetura essa escola, a proposta pedagógica dela e o que está dentro dela, que são profissionais, crianças, família. Então, são muitos olhares. Se a gente fosse pensar, resumir esse processo todo, a gente vai ver que a gente vai ter que ter uma mudança de postura, né? Muito diferente daquela que a gente tem para poder dar conta desse processo todo. Por isso que eu trago como princípio pedagógico e não como algo que a gente tenha que seguir rigorosamente. Mas isso acho que vai de cada escola, dessa cultura, essa concepção de docência que também nós temos. Porque não é fácil, a gente pode saber muitas vezes na teoria, mas que também nos elenca uma dificuldade para a gente poder trazer para nossa sala de aula, né? São vários aspectos que nos compõem nesse sentido, né? Posso ir continuando? Sim, eu acho que aí... Deixa eu fazer só uma provocação para ti a mais, para complementar, né? Eu quero te ouvir, claro. Mas sabe que quando eu vou trabalhar sobre a nova base, as inspirações das pedagogias italianas, eu sempre digo, a mudança da concepção que a gente tem de educação infantil e que a gente gostaria de ter a inspiração lá, ela não é uma mudança que é muito estudo, é muita cognitivação, metacognição e tudo, mas a mudança começa aqui também, né? A quebra de paradigma, ela vem de um entendimento, aquilo tem que significar para o professor, aquilo tem que fazer sentido para o professor, porque se ele não entende a questão da experimentação e da sensorialidade, por exemplo, que nem tu fala, e da corporeidade, que é importantíssima na infância, ele continua fazendo atividades por fazer, para completar o dia e não para mudar a vida, né? Ou proporcionar que essa criança possa ter toda o seu protagonismo, mas o desenvolvimento de toda da sua potência, né? Então eu acho quando tu fala uma coisa que para mim me bate muito, né? Como é que eu vou fazer com que um professor seja um questionador, um pesquisador? Eu não posso querer que você seja, Rochelle. Você tem que ser. A gente pode inspirar, a gente pode provocar, mas aquilo tem que ser da pessoa. Por isso que a mudança ela é interna. A mudança eu quero fazer diferença com todos os que passarem pela minha vida, né? Eu acho isso muito lindo, né? Por isso, eu acho que tem um ponto aí, Simone, que algumas escolas que eu passei, por exemplo, assim, as escolas de Empoli, da cidade de Empoli, porque Empoli é uma cidadezinha muito pequena, mas assim, muito pequena mesmo, mas que ela tem como potência o trabalho com a família que ela faz, né? Porque cada região tem a sua potência maior. E quando eu cheguei em Empoli, veio muito esse aprendizado, assim, das diferenças também entre os professores, né? Porque a gente chega na escola, eu quero também trabalhar um pouquinho, olhar da pesquisa, da problematização, tem esse olhar, tem aquele meu colega que não tem, né? O quanto a gente também deixa o sistema interferir nisso, né? A gente manter uma neutralidade, que eu diria, isso é muito difícil para a gente enquanto docente, porque não temos um sistema igualitário para todos nós. Então, por exemplo, tinha essa questão de diferentes professores, mas eles têm no contrato de trabalho 200 horas de formação igualitária. Então, isso é um aspecto muito importante que nos diferencia, é que cada um procura fazer cursos onde quer, faz como quer, não. É um sistema igualitário que todos nós temos que trabalhar a partir desse ponto de vista, tá? Então, eu acho que aqui é um grande ponto que para nós brasileiros, às vezes, desanima muito para o trabalho pedagógico. É a diretora da escola que quer, é o coordenador, é o meu colega que tem a mesma turminha para a gente poder atuar, que não chega nesse ponto. Então, eu acho que isso, como tu fala, assim, a gente tem que se conhecer muito bem internamente, ter essas concepções muito claras para nós termos como meta, né? Como projeto de vida essa docência. Né? Que, claro, todo o sistema, ele ajuda, né? Ele colabora, vamos dizer assim, para esses princípios serem evidenciados mais rápido, ou a passos lentos, mas o que a gente não pode é também se omitir, né? Viver omissos nessa mudança. Eu acho que isso é muito importante, porque como tu colocavas antes também, a gente desde 2009 também que esse processo já se falava nisso. Brasil, a gente vai, de repente, seguir mais uns 10 anos, de repente, dessa forma. A gente vai chegar lá.
A gente vai chegar, né? A gente já está vai. com essa mudança de cultura, essa mudança de olhar dos professores. Só que, claro, como isso é internamente, a gente não consegue mudar num passo de que todo mundo faz. Então, acho que a gente tem muitos Claro. ganhos a nível de Brasil, no sentido que a legislação já nos permite fazer isso, né? Nós já temos a BNCC que nos ajuda, agora Nossa, falta muito. compreender a forma de como fazer com que ela chegue, né, às nossas Uhum. crianças, às escolas, todas essas propostas que são maravilhosas, né? Nós temos Uhum. muito Uhum. bem, vamos dizer assim, muito bem abarcado todo esses elementos também. E eu acho que aí a gente vê também essa questão muito global, que também tem que ser interpretada de uma forma, na sua Uhum. subjetividade de cada escola, para a gente poder fazer esse trabalho pedagógico. Eu acho que é É. um ponto, Simone, que a gente não pode deixar passar para discutir aqui, né? Quando a gente fala em É. pedagogia indiana, né? Não é comparar, mas é esse espaço da gente também entender o lugar do outro e por que que lá é assim, né? Porque o sistema Uhum. também é assim. E o nosso sistema muitas vezes não nos possibilita, nós não Uhum. conseguimos chegar a esse objetivo. Então, acho que tem esses percalços todos que a gente vai ter que ir superando esses desafios Uhum. a nível de escola, né? Como, Exato. né? Quem está no chão da escola sabe do que eu estou falando. Não é fácil, um Não é. dia atrás do outro a gente vai construindo, a gente vai costurando, a gente vai alinhavando, a gente vai discutindo, mas não acontece num passe de mágicas, né? Isso eu acho que Mas é o muito. que é, claro, é fundamental o que tu dizes e eu concordo, né? Porque há que haver uma política que possibilite que as coisas aconteçam. Tu falas uma coisa sobre a formação continuada e eu fico mobilizada. Tu sabe que a minha vida hoje, neste momento, se chama formação continuada. Eu sou super assim, eu enlouqueço, eu e a Mariana amamos isso, né? Mas assim, Rochelle, eu sei que os entraves são às vezes na gestão, né? Mas eu também me coloco como uma professora que eu tinha 16 anos de idade, quando eu fui prof de berçário, que a gente podia naquela época, né? E enquanto estava todo mundo fazendo festa, eu estava comprando livro de educação infantil. Então tem um querer que é teu. Tem algumas coisas que são da mobilização, mas o olhar, desvendar esse novo olhar para as crianças, isso não há livro que te faça mudar se o teu dentro, se o teu, a tua condição de educador não quer, né? Então, por isso que eu falo, né, que eu digo assim, há que ser interno, né, porque para mim tudo começa no olhar atento e na escuta sensível, tudo começa ali, né? Mas vamos lá. Eu não quero te interromper, Eu porque eu sei que acredito. tem mil coisas boas para falar. Eu acredito muito nessa política, a gente não tem, mas eu volto a afirmar, gente, eu acho assim, ó, tem coisas que se não houver uma obrigatoriedade no Brasil, talvez não aconteça, né? Uhum, Se só a uhum, partir do desejo, muitas vezes, a nossa cultura nos permite dizer muitas vezes isso, né? Mas eu passei a acreditar muito nisso pela forma como também é tratado. A gente ter algo no uhum, nosso contato que também faça com que a gente pense nisso. Não, eu tenho que fazer isso, faz parte da minha docência. uhum, Que no Brasil, uhum. muitas vezes, sinceros, assim, não faz parte da nossa docência fazer a formação continuada, né? É, Não contribui, e infelizmente alguns pensam assim, mas a gente sabe que é de uma forma diferente, contribui, a gente tem que estar incentivando. Então, essa política eu acho que ainda não se voltou para essa questão da formação dos professores, eu acho que tem que vir com sim. maior potência nesse sentido. E dando continuidade à nossa discussão, eu acho que um elemento importante, que é curiosidade sempre de todo mundo, é os laboratórios do fazer, né? É, E muitos utilizam o ateliê, né? Muitos professores também acham uhum, que inspirações italianas também que nos trazem, que eu acho que a Toscana não trabalha com ateliê, né? Eles trabalham com laboratórios do fazer. E acho que isso é uma uhum, mudança que se aproxima para a gente trabalhar como princípio também, porque são as salas diversificadas, os cantos uhum, diversificados, que um pouco o Fock também nos traz, né? Paulo Fock uhum, discute bastante essa questão dos cantos, dessa organização do espaço. Então, esses laboratórios do fazer para
trabalhar todo esse corpo, né? Eu diria assim, para comunicação verbal, não verbal, as linguagens gráficas, pictórias, de manipulação. E aí eu acho que é o grande diferencial das pedagogias italianas para a gente poder também propor na escola. Né? Que Uhum. além da criança, do atendimento a ela, a família, o projeto, a gente também tem esses laboratórios. Que eu acho que aí dá uma identidade muito grande à escola. Né? Então, quando eu passei por esses laboratórios, a gente via escolas que tinham um laboratório de psicomotricidade, tinham um laboratório de argila, trabalhar sua argila, pintura, né? Outras não tinham nada, era na sua própria sala de aula, mas que se Uhum. diziam no seu projeto pedagógico que tinha esse laboratório. Então, esse laboratório do fazer é o que dá sentido à criança experimentar. E que a gente tem que se despir de muitos estereótipos, eu acho, dos nossos É. pensamentos para deixá-la se sujar, correr, brincar, ir para casa de repente suja, né? Deixar esse corpo ser vivido, ser experimentado dentro da escola. Né? Estou trabalhando com tinta, ela se pintou toda, vou trabalhar com cola, ela se colou toda, né? Isso faz parte. A gente entender que esse primeiro objeto, que é o corporal, ele tem um significado muito grande na constituição do eu, da identidade da criança. Então, acho que isso é uma potência muito grande quando a gente também consegue perceber, né, dentro da nossa prática pedagógica, que isso faz parte, que eu não preciso ter somente, né, uma criança extremamente organizada, porque Uhum. a organização, ela também atrapalha, né? O excesso de organização na criança também atrapalha para o seu processo de aprendizagem e desenvolvimento, né? Então, acho que quando a gente consegue fazer esses laboratórios de experimentação, eu sempre digo assim, eu brinco, não precisa ser os 5 dias da semana, mas pelo menos 3, que a gente permita que as crianças, né, trabalhem com isso. E aí também muitos trazem essa questão visionária do ateliê, que é fantástico, né, gente? O ateliê é uma coisa, só que aí tem a questão de estrutura que cada escola, então a questão das tecnologias, também as multimídias. Então, acho que aí são diferenciais de recursos financeiros, de recursos também humanos, porque não adianta a gente ter todos esses espaços e não E ter não ter profissionais com... que também sabem fazer essa interlocução, essa mediação com a criança, né? Que isso eu Concordo. acho, eu coloco uma crítica um pouco grande. Muitas escolas dizem, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquele outro, e que muita gente, tem, mas de que forma também é potencializado o trabalho das crianças, né? Então, nós Aí. estamos formando esses profissionais também para essa atuação. Então, eu gosto muito do termo da Ana Lia, que trazia esse laboratório de fazer, que é o quê? As crianças experimentar. Então, que eu trabalhe essa oportunidade de experimento, né? E a Ana Lia, ela diz outra coisa, assim, que ela coloca muito que o espaço que a gente propõe nesse laboratório do fazer, ela vai organizar a mente da criança. Ela vai organizar essa criança na sua integridade, né? Vamos dizer assim, para ela conseguir fazer esse processo natural de desenvolvimento. Então, se a gente pensar assim, tá, mas o que a gente faz enquanto proposta pedagógica na educação infantil na Itália? É brincar. É brincar. É a grande potência brincar. Tão Sabe genuíno, que tão simples, que é pura vida. Vida. me fizeram essa pergunta, né? Tá, daí a gente monta os cantos, né, na sala, Simone, e aí eles vão ficar brincando. E daí eles ficam brincando, e eu disse, sim, eles vão ficar brincando. Mas eles aprendem, e aí eu gosto muito, né, da nossa base, quando ela fala que os eixos norteadores são interações e brincadeiras, que eles só aprendem enquanto eles estão brincando e interagindo. Eles não aprendem quando eles estão tudo sentadinho ouvindo a professora. Eles aprendem quando eles compartilham, quando eles experimentam, né? Tu fala sobre esses laboratórios do fazer, que tem um nome lindo, né? Por sinal, né? Mas olha que possibilidade, né, de ter, numa escola, estar neste momento, que é um momento que está tão complexo, né, Rochelle, de repensar seus espaços. De repente, vamos tirar as salas de aula, né? Eu gosto da crítica do FOC, que não tem aula na educação infantil, né? Que tem jornadas de aprendizagem, enfim. Mas se a gente transformasse os espaços da educação infantil em espaços potentes de aprendizagem, eu não preciso ir, né? Eu tenho a sala referência onde eu deixo o meu material, né? Minha mochilinha, mas eu poder usar as salas serem espaços potentes de aprendizagem. E claro,
quando a gente vê, né, as pedagogias italianas têm espaços maravilhosos, mas, poxa, tem uma sala com materiais que eu possa fazer construções, materiais diferentes, materiais com materialidades diferentes, né? Então, nossa, eu vejo possibilidades, mas essas possibilidades exigem uma mudança de olhar, né? E, e que a criança, e aí eu vou te cutucar mais uma cutucaçãozinha, assim, né? Para a gente falar que é muito desse resultado dessa política higienista, que a criança vai para se alimentar, a criança vai e volta limpinha. E volta, e às vezes nossa, tem coisa que eu fico braba, é estar numa escola, as professoras às 5 da tarde, arrumando os cabelos das crianças que ficam perfeitíssimos, e as crianças vão embora às 7. Elas ficam 2 horas brincando restritamente ou em salas de vídeo para ir bonitinhos para casa. Gente, criança, cadê o protagonismo? Cadê as possibilidades? Cadê um corpo? Né? Aí ainda a gente fica brava. Eles não ficam parados no vídeo, né? Eles não param. Eles não fazem aquilo que a gente manda. Mas, Senhor Jesus, pra quê? Pra quê? Né? Então, nossa, tudo isso, assim, Eu, muita eu coisa para gosto muito pensar. de eu gosto muito de uma frase do João Batista Freire, que é um autor da educação física, que diz assim que o Baita, corpo da criança tem que baita. estar matriculado na escola. Né? Quando ela entra na escola, ele tem que estar matriculado, né? E esse corpo tem que estar presente. Então, aí nós entramos num outro patamar de discussão, Simone, que é importante com a pedagogia italiana, que é o valor que nós agregamos ao brincar. Que valor nós Uhum. agregamos ao interagir e ao brincar, que está proposto na nossa legislação, né? Que eu acho que essa potência que nós temos que olhar, o porquê que nos incomoda o brincar livre? Qual é o meu conceito de jogo, brincadeira, de esporte? E aí nós vamos voltar por um processo da corporeidade, vamos dizer, uma área de conhecimento da educação física, que vai trabalhar com uma dimensão muito grande e que a gente tem que fazer essa voltagem. Então, eu diria assim, não é só conhecimento desses princípios. Esses 2 princípios das interações e das brincadeiras, nós temos que ter muito claro que e assim, ó, se trabalhar muito internamente para entender esse brincar, né? E entender que observar é uma riqueza grandiosa para a nossa prática pedagógica. Né? É a partir dela que eu vou constituir muitas outras aprendizagens na minha sala de aula, que daí não precisa do a priori, tudo pronto antes de eu chegar. Né? Então, eu acho que é uma mudança isso, muito grande nessa questão da visão do brincar. Porque quando eu possibilito esses cantos, esses laboratórios, eles não podem ser determinados somente, né, pelo adulto. As coisas nascem das crianças, eu posso fazer provocações, né? A questão do brincar, ele é muito intenso. Então, aí vai uma provocação para todos que estão nos assistindo, né? Também estudar um pouquinho essa questão do brincar, que eu acho que ele tem muitas concepções, né? Eu acho que o Brasil é muito rico também nessa questão do brincar, mas a Itália tem uma clareza muito grande que se brincar cotidiano, esse brincar livre, esse brincar com o outro, ele é muito empoderado. Né? Ele é muito empoderado, ele tem um crédito muito grande na formação da criança. E claro, isso assim, vendo por um olhar também da psicomotricidade relacional, né? Que vem da Espanha também, com esse olhar que já vem vamos dizer assim, importado para a gente, mas que a gente consiga olhar para esse brincar de uma outra forma, porque eu vou voltar a dizer assim, o brincar, gente, ele é vida, ele é natural, ele não tem uma predisposição, uma pré-organização, ele, claro, ele tem um espaço que pode ser organizado pela gente, né? A gente pode trabalhar o grupo das crianças, mas tem coisas que são puramente delas, e é com elas que nós vamos aprender a ver esse espaço de uma outra forma. Então, acho que é muito importante da gente ter esse olhar para o brincar e para o interagir com o outro também, né? Sabe, Rochelle, que muitos anos atrás, né, quando eu era prof de educação infantil, vamos dizer, anos 90, a gente dizia erroneamente, mas porque havia falta de conhecimento ali, bem no ignorar de desconhecer, a gente queria fazer os trabalhinhos, que é outro nome que saiu da educação infantil, e a gente dizia,
Fosse ao pátio hoje, uma perguntava para outra colega. Ah, não deu tempo, tinha muita coisa para fazer. Se der tempo, a gente brinca. Então, assim, hoje, quando eu trabalho nos cursos, eu digo, não, assim, ao contrário, muda tudo. Eles brincam, se der tempo, a gente registra, se der tempo, a gente escreve, se der tempo, a gente desenha. Mas brincar é prioridade, né? E eu vejo isso que tu diz, assim, com muito entendimento, assim. A gente vai ter que aprender que brincar é sério e que brincar é lá na brincadeira que eles estão desenvolvendo milhões de conhecimentos e questões e conceitos, enfim. Mas daí a gente tem que desvelar, né? Tirar as vendas de um olhar de observação, não uma observação de julgamento, que é o que a gente tem natural, mas uma observação o quanto essa criança é potente e está me mostrando os conceitos que ela já tem, né? É muita Isso coisa, né? é muito claro isso. Eu acho que a gente também perceber, Simone, que acho que todos nós, né, enquanto professores, fizemos uma trajetória mais de uma concepção tradicional. Eu acho que isso faz É. parte da vida do professor, né? Porque eu também me lembro, fiz até 2011, eu me lembro claramente no momento da mudança que foi com o mestrado, né? Onde eu filmei, fiz uma pesquisação e olhei para minha aula, não. Isso que eu me considerava construtivista, né? Sempre, né? Me constituí construtivista. E fui olhar para minha aula e dizer, não sou nem um pouco construtivista, de atitudes completamente tradicionais. Então, a gente poder se perceber e ver que a gente também pode mudar, né? Essa Uhum, mudança vai ocorrendo, mas eu acho também que nunca teve tão potente essa questão da valorização do brincar dentro da escola, né? uhum, uhum, E é uma trajetória que a gente vai ter que fazer com as famílias dessa compreensão, uhum. Sim. porque isso a Itália, os pais entendem muito bem, defendem muito bem, tratam isso com uma naturalidade também muito importante, né? Que o brincar também vai ter um versus aprendizagem, né? Mas Uhum, uhum. tem tempo livre de professor, né? Professor que não quer trabalhar É. muitas vezes, que não quer fazer nada, né? Então, Uhum, realmente, é uma mudança também gradativa que a gente, eu acho que vai se colocando e se brincar em diferentes percursos, em diferentes formas, né? Até porque eu estou trazendo também o brincar, porque além de ter visto isso agora, também trabalhando com pesquisa, com escrita sobre esse brincar, e a gente está percebendo esse olhar dos professores, né? A dificuldade que eles estão trazendo em olhar isso com naturalidade, né? uhum. Olhar isso como um processo de formação de crianças, que isso É. faz parte. E muitas delas não têm nem a oportunidade de brincar em casa. O único lugar Uhum, é brincar na escola, porque passam das 7 às 7 na escolinha. Claro que não agora em é. pandemia, mas que Uhum, tem essa oportunidade que é brincar na escola. Então, acho que é importante da gente frisar aqui esta perspectiva de compreensão, que a gente consiga olhar isso, mesmo que seja passos lentos, mas que a gente não deixe de ladinho, né? Como assim, a gente não revisitar, não olhar para esse brincar com uma outra forma, né? E volto a dizer assim, a questão do coletivo, né? Daí a gente vai falar em relações, a gente vai falar que a Itália, nesse sentido, ela acredita muito nessas teorias vigotskianas, que a é, gente né? vai Uhum, aprender com o outro, né? A gente, claro, são grupos menores, são grupos que as crianças dialogam, conversam muito, trocam muitas experiências, mas uhum, elas vêm isso desde um berçário, desde pequenininhas uhum, fazendo esse processo, né? E nós ainda encontramos lacunas, às vezes no berçário é uma característica, um ano é outra característica, né? Depois passa para 2 é outra característica, 3 não faz esse processo contínuo. E isso a pedagogia italiana tem muito claro nas suas cartas de serviço. Ela faz esse princípio de continuidade. Eu acho que isso também é uhum. um elemento de Potente. potencial para se Uhum. pensar. Eu ia complementar que tu estava falando da organização do entendimento das crianças e das brincadeiras e das relações, e aí eu ia falar do tempo, né? Porque é uma coisa que também mudou muito nos estudos, e para mim, quando comecei a estudar as pedagogias italianas, é entender que essas atividades de 15 em 15 minutos que a gente dava,
porque até eu fui orientada e eu cheguei a orientar que as crianças não se concentravam por muito tempo, que a gente tinha que ter muitas possibilidades e que nos estudos que fiz a partir do conhecimento dessas pedagogias é compreender que as crianças precisam ter o tempo, esse contínuo, tu falas e que o FOC fala também, né? É muito interessante poder ver assim, né? Essa questão do tempo é magnífico na Itália, né, gente? É um tempo assim muito alargado, né? Sem rigorosidade. Não que não tenha rotina, tem uma rotina muito bem clara, mas Uhum, não tem os trabalhinhos, né? Que a gente tem, essas coisas de preenchimento, aula disso, aula daquilo, né? Os laboratórios do fazer são extensivos a esse horário, a essa organização pedagógica, né? Acho que o tempo é uma coisa que nós temos que avançar muito em uhum, área, né? Porque o nosso tempo ainda ele é muito rígido por questão de horários muito fragmentados. Principalmente, eu digo isso até por estar na escola, a questão das escolas maiores, né? Ainda quando era uma escola menor, né? As escolas que atendem, por exemplo, só crianças pequenas, elas até conseguem, de repente, redimensionar esse tempo de uma forma diferente. Mas uhum, aí nós temos esse contratempo de escolas maiores que fazem esse processo contínuo até o médio. Então, isso uhum, causa uma complexidade muito grande nessa organização do tempo, né? De uma questão uhum. de, vamos dizer, de ponto de equilíbrio para poder fazer uma dosagem quanto a isso. Agora, o tempo acho que é também desafios a serem postos dessa organização, né? Porque parece que o professor se perde nisso. E quando eu cheguei na Itália, eu É, também entendia que o professor, como é que ele podia, né, ter uma coisa, um espaçamento tão grande, tão alargado de um momento para o outro. Não, mas isso é um processo natural. Então, quer dizer o quê? Que é dentro do projeto educativo que isso é constituído, né? E eles uhum, já têm isso como proposta curricular, né? Isso faz parte do currículo esse tempo. Então, ele não é um tempo demarcado o tempo todo. Então, acho que isso é sim. importante, né, a gente frisar. Uhum. E quando tu falas assim da questão, né, vê como está tudo relacionado, né, em que espaços que a gente vai, a gente pensa, né, o planejamento de contexto, como organizar as escolas, se vão ter laboratórios, se vão ter salas de referência e tal. Aí a gente fala do tempo, desse alargamento de um tempo em que a gente não está preocupado em ocupar o tempo da criança. Eu acho que isso é uma coisa que muito importante da gente pensar na hora que a gente pensa em educação infantil. Eu não tenho que ocupar o tempo das crianças, eu não tenho que cansar as crianças, que eu já ouvi isso falando, tem que cansar, senão elas são muito ativas, a gente tem que cansar elas. E não é isso, né? É possibilitar que elas possam brincar e ser felizes, né? Eu vejo que são muitas coisas que a gente vai ter que, claro, desenvolver, aprender, né? E e crescer. Eu vejo assim, né, enquanto educação infantil no nosso país, que mesmo estudando isso há muito tempo, que mesmo se inspirando, que mesmo tendo uma base nacional, que é um documento de caráter mandatório, ainda há de pensar sobre como colocar isso no seu cotidiano, né, Rochelle? Mas é muito inspirador, né? A gente ouve assim da vontade, meu Deus, de fazer tudo isso, né? Fazer tudo isso de possibilitar tudo isso, eu E acho, até né? a gente poder também respeitar essa mudança de forma gradativa, né? Porque eu vejo uma mudança de cultura muito grande nessas questões É. temporais. Né? Porque mexem com as famílias, principalmente, né? Mexem com a criança, mexem com o professor. Então, é uma coisa muito alargada para a gente poder pensar. Uhum, Porque a gente vem de uma história da educação onde isso se mantém e todo mundo acredita, né? Eu fiz assim, é. deu certo e se vamos continuar assim. Então, essa ruptura, né? A gente poder quebrar esse paradigma desse olhar para o tempo também diferenciado, é uma coisa que eu diria a longo prazo a gente pensa, coisa que em outros países, né? Não precisa ser somente a Uhum, Itália, mas países também, a gente tem esse alargamento da questão temporal, né? Que não é tão demarcado como a nossa história no Brasil. Então, acho que é. ele vai ter que Uhum. ter muitos ajustes, vamos dizer assim, desta forma, para poder atuar de forma, vamos dizer assim, mais eficaz.
E eu penso assim, da importância, Rochelle, da pesquisa, né, da gente estudar sobre isso, até para a gente se empoderar teoricamente e poder, a partir do momento que a gente estuda, coloca isso em ação, pensa sobre o que foi colocado, reflete, faz de novo, né, dentro das escolas, a gente poder fazer esse movimento com as famílias, porque eu concordo contigo. Eles famílias não tiveram essa infância autorizada em que brincar estava tudo bem, né? Eu estava assistindo esses dias um pequeno vídeo do Karnal que ele fala que a infância é um conceito do século XX, que até o século XX não existia esse conceito tão importante, né? A gente está engatinhando sobre o olhar para essas crianças e poder fazer isso com clareza, estudando, teoricamente, pensando também, né? Em cima de tudo isso, como é que eu vou fazer minha ação, reavaliando, é, refletindo, pensando e agindo, a gente vai trazendo esses pais para esse espaço de conversa para que eles compreendam, porque os pais eles querem o bem de seus filhos, isso é sem sombra de dúvida. Qual pai não quer ver seu filho feliz? Qual pai não quer ver seu filho brincando? Ele só ainda não compreende que isso é o melhor, né? Então eu acho que é o nosso. Quem tem que ensinar isso? Quem tem que ajudar esse pai a ver? Os profissionais da educação. E é aí que eu acho que é um lugar que a gente tem que se colocar. Aquele lugar de quem estuda muito sobre isso, que pode falar sobre isso, que vai te ajudar a fazer o melhor que pode, né? Isso é bem claro, assim, eu volto a dizer assim, é um processo que a gente vai ter que viver, porque é uma cultura que se criou, né? Nós temos os avós hoje que fazem esse comparativo. A infância é algo muito novo, é contemporâneo, né? É, Quando ela foi visto não como um mini adulto, muito, como tu disseste, há muito sim, pouco tempo que isso sim. aconteceu. Então, se a gente pegar avós hoje que tem 90 anos, por exemplo, eles já vão ter essa infância muito diferenciada daquele pai que já É. passou para essa criança. Então, vocês percebem? É uma mudança de geração que nós vamos ter que ir Uhum, passando para ela poder acontecer, né? Esse olhar. E isso assusta um pouco, né? Para quem está olhando para é, essa infância, para quem está olhando para esses tempos como eles estão, é muito diferente. A gente está vendo as crianças com 2 anos de idade com celular, né? Com a é. tecnologia. Nada contra, né? Mas assim, para a gente entender que coisas que a gente fez lá de repente com 20, mas é a questão da globalização. Eu acho que essas É. coisas dentro da escola elas têm que andar juntos com esse processo Uhum, global do mundo, né? Que muitas vezes não acompanha, né? Não faz esta relação também. Ou a questão socioeconômica das famílias, a é. distinção de escolas é muito grande no Brasil, coisa que na Itália não é Uhum, acesso a todos. uhum, Nós temos aqui escolas particulares, nós temos né, a pública, que é uma grande defasagem comparativa às particulares. Coisa que na Itália nós temos, vamos dizer assim, uma prática muito boa nessa política nacional, que é a questão mais uhum. igualitária. Na questão do que se refere à educação, então fica mais fácil, parece, de trabalhar isso, né? Que isso não seja Claro, rompido, né? Isso acontece numa forma de classe social também de outra forma, né? Todos têm claro que esse acesso. sim. O pobre e o rico, ele tem esse acesso a essa cultura, né? E no Brasil a Uhum, gente não tem esse mesmo uhum. acesso. É muito diferente de um para o outro, né? E eu entendo que hoje o que a gente está fazendo aqui nesse nosso bate-papo é realmente problematizar, né? Que é a ideia do reinventar, mas é a ideia de provocar as pessoas a estudarem mais sobre isso, a pensarem. A gente está tendo super, hiper contribuições, uma mais linda que a outra. Eu não estou conseguindo ler todas, assim, porque para não interromper a Rochelle falando, mas eu já quero, assim, antecipadamente agradecer a cada um que escreveu, a cada amado, amada que está aqui nos ouvindo, né? Rochelle, indo para os nossos minutos finais, assim, o que tu entende, assim, que são as, quer dizer, a gente falou de inspirações o tempo inteiro, assim, mas o que tu acha, assim, que são os nossos norteadores, assim, o que seria bastante importante que a gente estudasse mais ou aprendesse mais com as pedagogias, que fizesse parte da nossa busca aí por desses campos da educação infantil. Eu acho que, trazendo para a nossa educação infantil, eu acho que os direitos das crianças. Eu acho que essa Uhum,
do direito a elas, essa potência que os nossos direitos, né, o que se fala de infância. Acho que, primeiramente, tem tantos outros, mas eu acho que enquanto a gente não entender, né, as necessidades, o desenvolvimento, o crescimento dessa faixa etária, não vejo muito essa perspectiva tanto de mudança, porque a gente pode saber muitas questões de como ensinar, de como fazer esse processo, de como mediar. Mas se a gente não reconhecer essa potência dessa criança, desses direitos, eu acho que a gente avança pouco. Isso eu digo assim como minha opinião, né? Assim, Sim, sim. clara e objetiva a partir dos meus estudos. E acho que outro ponto é depois o como esse eu, né? Me entendo, me relaciono com o outro, como é que eu brinco com o outro. Eu acho que é uma tríade que eu gosto muito, eu acho que ela é como meu primeiro princípio. A partir do momento em que eu entendi o que é infância, o que é um direito que essa criança pode ter, é como ela vai se relacionar com o mundo, né? Como ela vai se relacionar com o outro. E a partir deste outro, o como ela vai fazer essas relações com o resto do mundo. Eu acho que é muito claro isso para mim como princípio primeiro, eu diria assim. Básico. Eu acho que da gente é básico da gente poder olhar, porque depois, claro, vem o espaço constituir o objeto, vamos dizer assim, né? As perspectivas de conhecimentos para a gente trabalhar os codificados, reconhecidos, Tá nós encerrando, tá trabalhar encerrando. Nós vamos cair. Eu só vou te nesse avisar sentido. antes que a gente caia, eu quero agradecer infinitamente, né, a nossa amizade e que tu está conosco. Muito obrigada, tá? Muito obrigada.